Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e se cuidando nesse período de quarentena. Para quem não me conhece, eu sou a professora Thaisa, sou professora de Química do Instituto Federal de Goiás, do campus Cidade de Goiás. Eu, em parceria com outros professores da área de Biologia, Química, Física e Matemática, criamos esta página, aqui no nosso Instagram, que é a página do Estuda Ciência. Essa página foi criada a partir do projeto Envolver, que é um projeto maior da instituição, que tem a intenção de aproximar vocês, alunos, dos estudos, e trazer uma orientação maior para vocês. Aqui nós vamos fazer postagens de atualidades sobre ciência, conteúdos voltados para as provas do Enem, também conteúdos voltados para o ensino superior. Vamos disponibilizar, como essa aula que a gente vai ver agora, aulas no nosso IGTV, exercícios e tira dúvidas, com todos esses professores que eu acabei de citar para vocês. Então, para quem já está seguindo a nossa página, ótimo, vamos aproveitar. E para quem ainda não está seguindo, eu peço que os estudantes que estão seguindo a página façam um convite para os colegas para que possam acessar a nossa página e aproveitar do conteúdo que nós vamos postar aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho das funções químicas orgânicas, que é um tema bastante recorrente nas provas do Enem e bastante importante também. Então, vamos lá. O que vem a ser as funções químicas orgânicas? As funções químicas orgânicas são grupos de compostos orgânicos que têm o mesmo comportamento químico devido a um grupo funcional característico que esteja ligado a eles. Então, o primeiro classe de compostos que nós vamos falar é sobre os hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles possuem apenas carbonos e hidrogênios em sua estrutura. Então, todos os compostos que possuem carbonos e hidrogênios, somente carbonos e hidrogênios, eles fazem parte da classe dos hidrocarbonetos e vão apresentar características similares. É claro que essas características vão variar de um composto para o outro, de acordo com os tipos de ligações, de acordo com a quantidade de carbonos que esse composto possui, de acordo também com a estrutura, se é aberto, fechado, se é uma cadeia que apresenta ressonância. Então, eles vão apresentar diferenças quando eles forem diferentes, porém vão pertencer à mesma classe de composto, que são os hidrocarbonetos, e vão apresentar algumas características similares. Então, vou apresentar para vocês alguns hidrocarbonetos, como por exemplo esse daqui, que possui 2 carbonos e uma ligação simples entre eles. Essa é a representação em 3D, para que vocês possam ver como os átomos estão ligados e dispostos no espaço. Esse outro hidrocarboneto, ele apresenta uma ligação dupla entre 2 carbonos. E a forma espacial dele, representação espacial dele é essa. O terceiro apresenta uma ligação tripla entre 2 carbonos. Então, todos eles fazem parte da classe dos hidrocarbonetos, porém apresentam ligações diferentes entre os carbonos. Aqui nós temos ligações simples, aqui nós temos uma ligação dupla e aqui nós temos uma ligação tripla. E com isso, nós vamos ver uma subdivisão dentro da classe dos hidrocarbonetos. Os alcanos, por exemplo, alcenos e alcinos. Quem são os alcanos? São aqueles que apresentam ligações simples. Esse aqui, da palavra alcano,
São hidrocarbonetos que apresentam ligações simples entre seus carbonos. E esse hidrocarboneto aqui, ele é chamado de etano, de acordo com a IUPAC, por apresentar 2 átomos de carbono e uma ligação simples. Já o alceno, que tem esse infixo aqui, ó, em da palavra alceno, vai apresentar pelo menos o quê? Uma insaturação, uma dupla ligação. E os alcinos vão apresentar a tripla ligação, ou pelo menos uma tripla ligação em sua estrutura. Então, dentro da classe dos hidrocarbonetos, nós temos essa subdivisão dos alcanos, dos alcenos e dos alcinos. Os alcanos apresentam ligações simples, os alcenos ligação dupla e os alcinos ligação tripla. Por isso, eles vão ter uma nomenclatura um pouco diferente no que diz respeito ao tipo de ligação, que é o infixo da palavra. Isso nós já vimos um pouquinho de nomenclatura, né? Então, aqui nós temos o etano, aqui nós temos o eteno e aqui nós temos o etino. Então, os alcanos apresentam somente ligações simples entre carbonos, uma dupla entre carbonos e uma tripla entre carbonos. Não importa a quantidade dos átomos, a quantidade de átomos, né? Bom, uma segunda classe de compostos orgânicos muito importante é o álcool. O álcool apresenta, os álcoois, né? Apresenta esse grupo aqui, ó, que é chamado de hidroxila, que é o OH, ligado a um carbono saturado. Quem é o carbono saturado? É aquele carbono que apresenta ligações com outro carbono, mas a ligação tem que ser uma ligação simples. Então, esse grupo, que é chamado de hidroxila, que está ligado a um composto carbônico, esse composto vai pertencer à classe dos álcools, por apresentar esse grupo e trazer características que dá funcionalidade à molécula de álcool. Então, a estrutura geral dos álcoois é essa daqui. Apresenta o OH ligado a uma cadeia carbônica. Esse R significa radical e esse radical é uma cadeia carbônica, certo? Então, essa cadeia carbônica pode ter uma infinidade de carbonos. Então, aqui nós temos uma estrutura espacial de um álcool, onde essa bolinha vermelha representa o oxigênio. Essas bolinhas brancas estão representando o hidrogênio e essas duas bolinhas cinzas estão representando o carbono. Então, a fórmula geral para essa estrutura espacial é CH3CH2OH. Esse CH3CH2OH é um álcool bastante conhecido, que pela IUPAC ele é chamado de etanol. Vocês vão perceber que todos os álcools têm a terminação de ol. Essa terminação ol é devido à presença da hidroxila. Então, todos os álcools vai ter a terminação ol, devido à presença da hidroxila, certo? Então, esse daqui é o etanol, que é o álcool utilizado como combustível, que ele é proveniente da fermentação da cana-de-açúcar e de outros cereais também pode-se obter o álcool. Ele é conhecido somente como álcool e também é conhecido como álcool etílico. Ele também é muito utilizado para desinfecção de superfícies, né? Que é o famoso álcool 70%. Na concentração de 70%, que nós temos 70% de álcool e 30% de álcool, que é a concentração eficaz
na desinfecção, para eliminação de vírus e bactérias. Um outro álcool que eu trouxe aqui para vocês é esse álcool aqui, que ele apresenta a hidroxila ligado a um carbono secundário, porém um carbono saturado, porque ele apresenta somente ligações simples. Então, esse aqui é um outro álcool, um outro tipo de álcool. E de acordo com a IUPAC, esse álcool é 1, 2, 3, 4, e no carbono 2 nós temos a hidroxila. Então, é butan 2-ol. Esse aqui é o butan 2-ol, diferente do etanol. Então, notem que a estrutura dos álcools apresentam carbono saturado e a hidroxila ligada. Então, toda vez que a gente se deparar com compostos orgânicos que contêm o OH ligado na cadeia carbônica, nós vamos ter os famosos álcools, certo? O fenol. O fenol, pessoal, é uma cadeia carbônica aromática que possui o grupo hidroxila ligado diretamente ao anel aromático. Então, nós vamos ter o fenol, que é a hidroxila ligado ao anel aromático. Então, a estrutura do fenol é essa daqui. Então, nós temos o anel aromático com a hidroxila ligada diretamente a esse anel aromático. Então, nós temos o fenol. A estrutura espacial do fenol é essa daqui, que é onde as bolinhas cinza representam os átomos de carbono e as bolinhas brancas representam os hidrogênios e a bolinha vermelha representa o oxigênio. O fenol é uma substância bastante tóxica, tá, pessoal? Bom, outra classe de compostos orgânicos que nós temos é o aldeído. O aldeído é uma cadeia carbônica que possui o grupo carbonila em carbono terminal, o que vem a ser o grupo carbonila. O grupo carbonila é esse grupo aqui que nós temos um carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio e uma simples com hidrogênio. Esse grupo aqui é chamado de carbonila. Então, toda vez que a gente tiver o grupo carbonila em carbono terminal da cadeia carbônica, nós vamos ter os aldeído, tá bom? Esse é o aldeído. R, mais uma vez, é o radical, que é o radical de carbonos. Então, nós podemos ter aqui uma infinidade de carbonos ligados aqui, certo? Então, uma estrutura espacial, uma representação espacial deste aldeído é esse daqui. E aqui nós temos este aldeído aqui. Esse aldeído é um aldeído que nós chamamos de etanal. O etanal, pessoal, ele possui 2 carbonos e uma ligação simples entre esses 2 carbonos e possui também o grupo carbonila. Então, esse composto aqui é chamado de etanal. E vocês vão perceber que como os álcools todos os álcools vai ter a terminação de ol, devido à presença da hidroxila, os aldeídos vai ter a terminação al, devido à presença da carbonila, certo? Bom, um outro classe de compostos orgânicos que nós vamos ver rapidamente aqui é acetona. A acetona
ela é bem semelhante ao aldeído, porém ela possui o grupo carbonila, aquele mesmo grupo lá do aldeído, só que em carbono secundário, ou seja, no meio da cadeia, não em carbono terminal, certo? Então, olha só, a fórmula geral das cetonas é essa daqui. Então, eu tenho um carbono ligado, fazendo uma ligação dupla com oxigênio, e eu tenho dois radicais ligados a esse carbono, da carbonila. Esses radicais são o quê? É cadeia carbônica aqui, ó, certo? Então, aqui a representação espacial de uma cetona, e aqui nós temos a representação estrutural da cetona, estrutural condensada, que nós chamamos, né? Condensada porque a gente não está mostrando todas as ligações aqui. Então, essa daqui é uma cetona, a acetona mais simples que nós temos. Ela é conhecida também como acetona e ela é utilizada muito comercialmente para remoção de esmalte, né? Então, a acetona tem muito essa função de diluidor orgânico, né? Então, essa é a acetona. Nós temos a carbonila ligado a um carbono secundário. Mais uma classe de compostos orgânicos que nós vamos ver é a classe dos ácidos carboxílicos, que é uma espécie de ácido orgânico, né? O ácido carboxílico, ele apresenta o grupo carboxila na extremidade da cadeia, ou seja, no carbono terminal. A carboxila é esse grupo aqui, ó. É o carbono fazendo uma ligação dupla com o oxigênio e outra ligação com o OH, com a hidroxila. Então, é a carboxila. E o R é o radical, né? Que é o restante aqui da cadeia. Então, nós temos aí uma representação espacial da carboxila, certo? Que nós temos carbono, 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 oxigênio, oxigênio e os hidrogênios. E a fórmula estrutural condensada para esse ácido carboxílico é essa daqui, certo? E esse ácido carboxílico aqui é o chamado, de acordo com a IUPAC, de ácido etanóico. Então, todos os ácidos orgânicos, eles vão ter esse nome. Primeiro vem a palavra ácido antes do nome da cadeia e depois vem o nome da cadeia. Nesse caso aqui, esse ácido carboxílico, ele possui 2 átomos de carbono, então etan, ligação simples entre esses átomos, e OH. Hidroxila, né? OH da hidroxila e a dupla O. Então, ácido etanóico. Então, todos os ácidos carboxílicos vai ter a terminação óico. Outra classe de compostos orgânicos que nós vamos ver é a classe dos ésteres. Os ésteres, eles são formados pela troca do hidrogênio presente na carboxila dos ácidos carboxílicos por uma cadeia carbônica. Então, a representação geral dos ésteres é essa aqui. Lembram que nos ácidos carboxílicos nós temos a carboxila, que é C-O, com hidrogênio ligado a essa carboxila, e quando esse hidrogênio é substituído por um grupo R, que é um grupo carbônico, nós temos os ésteres. Então, essa é a representação espacial dos ésteres, certo? E essa é a representação estrutural condensada. Esse éster aqui vai receber o nome de etanoato de metila, certo? Outra classe extremamente importante também é a classe dos éteres. Os éteres possuem
um oxigênio como heteroátomo. O que seria isso, o heteroátomo? O heteroátomo é um átomo diferente de carbono que está no meio de uma cadeia carbônica. Então, essa é a estrutura geral dos éteres, é o átomo de oxigênio entre duas cadeias carbônicas, certo? Esse R é de radical, que são as cadeias carbônicas. Então, aqui eu tenho uma representação espacial do éter, certo? E aqui a representação estrutural condensada desse éter. Então, pessoal, até o momento nós vimos algumas funções químicas oxigenadas, que são aquelas que possuem oxigênio. Nós vimos o hidrocarboneto também, que é só carbonos e hidrogênios, e algumas oxigenadas. Agora nós vamos ver algumas que possuem o grupo nitrogênio, que possui o átomo de nitrogênio presente nesse grupo funcional. Então, a primeira é a amina. As aminas, pessoal, possuem cadeia carbônica, na cadeia carbônica o grupo amino. Quem é o grupo amino? É esse grupo NH2 aqui, que é proveniente da amônia, né? Então, quando um hidrogênio da amônia é substituído por uma cadeia carbônica, nós temos as aminas. Então, nós temos aí a amina, a representação espacial dessa amina, e quando um hidrogênio do grupo amino é substituído por uma cadeia carbônica, nós temos as chamadas aminas primárias. Quando dois hidrogênios do grupamento amino é substituído por dois grupos carbônicos, nós temos as aminas chamadas secundárias. E quando nós temos três dos hidrogênios do grupamento amino substituídos por cadeias carbônicas, ou radicais carbônicos, né? Nós temos as aminas chamadas aminas terciárias, certo? Outro grupamento que nós vamos ver que contém nitrogênio é o grupamento das amidas. Então, as amidas são derivadas, teoricamente, do grupamento amino, que um dos hidrogênios desse grupamento amino foi substituído por um grupamento acila. Então, quando um desses hidrogênios é substituído pela acila, nós temos as amidas. Então, a fórmula geral das amidas é essa daqui. Então, nós temos aqui o grupamento amino, um dos hidrogênios foi substituído pelo grupamento acila, e nós temos aqui, podemos ter aqui hidrogênios, como também podemos ter grupamentos carbônicos ligados aqui. Então, nós temos aqui uma representação espacial dessa figura, desse composto, e aqui nós temos a representação desta amida aqui, certo? Essa amida aqui apresenta o grupamento acila, né? Um dos hidrogênios foi substituído por CH3, hidrogênio e CH3. Então, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada. Nos encontramos em breve e vamos dar continuidade aí ao que nós estamos falando de química orgânica, tá bom? Até lá!